Olá pessoal, a gente está continuando aqui com o vídeo 4, falando um pouquinho da história da anatomia e da fáscia, tá bom? Então o David ele começa o capítulo 3 falando que nas aulas de anatomia, né, a gente nunca via fáscia, porque a fáscia era justamente aquele tecido que a gente tirava e jogava no lixo. Então, não eram consideradas fáscia nos livros anatômicos. Por exemplo, o livro do Netter, que a gente conhece, com aquelas ilustrações incríveis. O Netter queria ser pintor, mas acabou sendo um cirurgião e fez o livro de anatomia. Também não contemplava a existência da fáscia, né? Foi aos poucos que isso foi ganhando importância, né? Principalmente com o Tom Myers. E ele até cita aqui na página 42 que esse assunto de face, ele fala, é interessante porque até em 2008 teve um estudo que falava da banda iliotibial, mas não considerou toda ela como sendo fáscia, considerou só a parte da aponeurose e não considerou a parte superior que se insere na crista ilíaca lateral. Então essas divergências existiam até 2008, né? Aqui tem uma foto do Tom Myers fazendo uma dissecação, já pegando aqui os trilhos anatômicos. Aqui uma foto numa peça, a banda iliotibial tract, e aqui uma figura ilustrando trato iliotibial, tá bom? Aí ele conta um pouquinho da história da fáscia e fala aqui, mais ou menos nos anos 200, no Império Romano, os médicos gregos, eles queriam dissecar para estudar o corpo humano, mas não era permitido pela igreja dissecar cadáveres humanos. Então eles começaram a fazer isso em porcos e macacos. E uma pessoa que ganhou uma grande notoriedade foi um filósofo chamado Galen. Galen começou a fazer todo esse processo de dissecação em animais e ele achava coisas do tipo, o coração tem 3 ventrículos, o fígado tem 5 lobos. Então ele achou essas coisas e foi em 1315 que o Vaticano permitiu que começassem a dissecar humanos. Isso aconteceu em Bolonha com o Mondino de Lucci, tá? Aí o Mondino de Lucci, ele começou a ver, poxa, essa dissecação e esses achados do Galen, eles não estão muito certos, porque aqui no humano a gente vê 4 ventrículos no coração. E aí foi fazendo esse questionamento até que eles concluíram que realmente era muito diferente. Em 1482, o Papa decretou que poderia fazer dissecação, era permitido desde que o corpo fosse de um criminoso convicto. Aí poderia fazer. Começaram então a estudar mais, né, anatomia. Muitas pessoas achavam muito estranho essa prática e preferiam estudar em livros. E curiosamente esses livros não tinham ilustrações, mas eles ainda preferiam estudar em livros. Eles achavam estranho ter que lidar com aquele cadáver, salvos alguns médicos ou alguns cirurgiões da época, tá? Aí olha que interessante, o primeiro livro fez esse desenho aqui, ó, de um homem com um monte de ferimentos feito por armas. E esse homem aqui ilustrava na época os locais que um homem que fosse à guerra poderia ser ferido. E com essa imagem, os cirurgiões então começaram a desenvolver formas de tratamento para esses tipos de ferimentos. Então é interessante isso. Aí vamos falar sobre um homem de Pádua. Engraçado, e o David fala assim, interessante, que naquela época era a man from Pádua e hoje a gente tem, né, a woman from Pádua, Carlo Stecco em Pádua. E esse cara era o Andreas Vesalius, que é esse cara aqui, ó. André Vesalius começou então a desenhar o que ele via na dissecação e fazer o que a gente pode chamar de uma tentativa de atlas anatômico. Ele fez 6 ilustrações em 1538. Uma delas foi essa aqui, tá? Considerando o sistema nervoso do indivíduo, aqui tinha o fígado, tá?
E ele começa a fazer essas ilustrações. Em 1543, ele lança o The Fabric of the Human Body, The Humani Corporis Fabrica, que era um livro com todos esses desenhos aqui que ele foi realizando ao longo do tempo. O máximo que eles achavam que poderia sugestionar a fáscia era uma coisa desse tipo. Tá vendo aqui nesse cara, nesse desenho? Tinha uma linha, deixa eu pegar aqui um lápis. Uma linha mais pretinha aqui, ó. Que eles poderiam sugestionar que isso aqui já fosse uma continuidade facial, querendo falar talvez da deep front line, mas maybe, talvez, né? Naquela época eles usavam o termo membrana, eles falavam assim, tem uma membrana aqui que ela envolve algumas partes do corpo e essa membrana pode ser que ela envolva essas partes para proteger essas partes de ferimentos. Começou a pensar assim. Aí, aos poucos, foram vendo, bom, essa membrana, ela vai unindo partes, né? E essa definição foi aumentando, até que falavam também, essas membranas também estão em volta dos órgãos. Esses órgãos tão sensíveis que talvez precisem dessa membrana para protegê-lo, né? E o Gray, em 1893, fala, a fáscia, essa bandagem fibrosa areolar ou essa lâmina aponeurótica de várias espessuras e força, é encontrada em todas as regiões do corpo, revestindo partes moles, principalmente os órgãos delicados. Então essa foi a definição de Gray em 1893, tá bom? No próximo vídeo a gente vai continuar falando da história, nós vamos falar do Andrew Steele, o pai da osteopatia, tá bom? Chamado de The Man from Kansas. Então a gente continua com esse assunto no vídeo 5. Bons estudos, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Obrigada, gente!